Então aqui, o que que eu tenho? Eu tenho um minueto. Bom, analisando assim a peça, o minueto é uma dança. Minueto quer dizer dança de passos miúdos. Ela é uma dança do século XVIII. Se eu não estou enganado, ela nasceu no final do século XVII. E a maioria dessas danças, foram criadas na França por causa do Luís XV. Eu não sei se é Luís XV ou Luís XVI, eu confundo. É uma dança de 3 tempos, né? Ela é uma dança que são 6 passos, né? Então sempre o compasso que vem na frente tem o tempo um mais apoiado. Quando entra o segundo compasso, o tempo um é menos apoiado. Então isso aí são características que vão nos ajudar a interpretar, né? É mais articulado, o minueto ele é mais elegante, contido. Isso tudo é o estudo da história, né? Mas tudo isso faz parte desse estudo musical que a gente deve estar fazendo na hora de tocar. É muito importante, ok? Se a gente não criar um padrão motor adequado, fica difícil de executar aquilo. Geralmente, ali, por exemplo. Então, o que nós temos aqui no minueto? Logo aqui, nós temos os estacatos novamente. Não é isso? Aqui toca normal. Aqui volta o estacato. Depois fica normal e tal. Mas, enfim, estão aí os estacatos novamente. Ok? A gente tem aqui, por exemplo, marcado aqui o estacato com ligado. Isso quer dizer que esse estacato ele é feito com arco na mesma direção. Nesse caso aí vai dar para cima, para cima. Como vai aparecer no minueto 2 também, no minueto 3 também. Isso. Ele começa aqui no Ré, não é? Então você tem um movimento para baixo, que é o estacato, e para cima. Não é isso? Aqui nós temos uma variação do staccato que é ele para cima. Então, o staccato, você controla o staccato no movimento aqui, como eu falei para você, ele tem as 2 etapas, não é isso? Ele tem agora vamos dizer assim, o tempo, a duração desse staccato, você controla através do tamanho do impulso que você dá ao staccato, ok? Então, por exemplo, se eu quero um staccato mais longo, eu uso mais arco, não é? Para mim usar mais arco, eu dou um impulso maior. Eu não fico conduzindo o arco, eu simplesmente dou um impulso maior. Quase um martelê, né? Então, aí o que acontece? O staccato, então, ele trabalha com impulsos. Se você for trabalhar, igual eu estou dizendo, igual eu falei no Allegro, se você for trabalhar contraído, isso vai gerar um travamento na execução desse primeiro compasso aqui, ó. Ok? Então, executando esse primeiro compasso, se eu vou usar a força, então eu gerei um travamento aqui, ó. Como é que eu fiquei tenso, tá vendo? A cintura escapular ficou tensa, a minha mão ficou tensa. Isso atrapalha na hora de tocar. E aí o que acontece? Eu estou fazendo o que aqui? Eu estou estudando muito aqui, ó. Só que eu estou gerando um travamento nessa parte e que isso vai depor, vai reduzir o meu rendimento no estudo, porque eu estou tenso. Aí você pode ficar pensando assim, nossa, mas essa música, ela não sai, ela fica travando o tempo todo. Por que será? Porque existe aí uma contração constante que está te atrapalhando mesmo na hora da execução.
É isso que acontece. É isso que acontece. Então, este é um momento da música. Você vai tocar essa parte e logo depois vem uma parte aqui na música em que o arco é normal. Então tem que estar solto. Parece muito com a técnica do Allegro, né? Então o Suzuki ele faz um treinamento em que ele vai seguindo um crescendo técnico. Não é interessante? Ele vai colocando coisas e isso que eu estudo aqui agora vai servir lá para frente, na outra música que eu for executar. Não é incrível? Suzuki é um gênio. Mas não adianta nada o Suzuki ser um gênio, o livro está lá, as músicas, a técnica ela está toda escrita, toda, né, exata, se você não sabe o que você tem que estudar. Ah, então você vai estudar o quê? Você vai estudar. Eu fico sentado aqui às vezes errado, pessoal, isso me atrapalha. Então você vai lá estudar e você vai fazer assim, você vai repetir, 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 repetir até começar a funcionar. Não é? E aí o que acontece? Você repete, repete, repete e não funciona. Sempre que passa naquele pedaço, trava. Por quê? Por que está travando nisso aqui? Né? Porque você está usando um movimento errado na execução do staccato. E aí trava mesmo. E você vai levar isso para a música. E não adianta você ficar repetindo. Se você repete o movimento errado, vai travar. Por quê? Porque o movimento errado que você está fazendo está travando a sua execução. Então não adianta você ficar nesse processo de estudo. Como que você vai render 100%? Então aqui solta, ó. E aí começa a funcionar. Aí você vê que as colcheias não é? Você vê que as colcheias elas começam a funcionar porque está solto. É fácil de você movimentar porque não está contraído e não está travando, né? Então é muito importante a gente ter essa noção dos movimentos que estão presentes ali na peça. Então, por exemplo, você quer ver uma outra coisa aqui, não só o staccato, mas que pode ajudar muito na execução, por exemplo, aqui das colcheias, né? Eu vou falar do compasso 1, 2, 3, 4, do compasso 5, 6, 7 e 8, tá? Compasso 5, 6, 7, 8. Vai ser desse compasso aqui que eu vou falar agora. Você pode estar olhando aí na sua partitura em casa, tá? Então, olha só o que acontece aqui. Existe um movimento do corpo na hora de executar aqui o violino que ajuda na execução. Por exemplo, esse movimento de abrir e fechar. Ó. Então, esse movimento de abrir e fechar. Quando eu pego esses dois compassos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, esses dois compassos aqui, e o que eu posso fazer? Eu vou pegar esses dois compassos aqui, ok? Então, eu posso movimentar na primeira nota, aí eu volto movimentando aqui. Né? Então, esse movimento de abrir e fechar, ele além de trazer naturalidade na hora da execução, também facilita o movimento e relaxa você para continuar tocando a música, para você não travar na execução. Isso te dá um ganho técnico muito maior e faz seu estudo render muito mais. Então você abre, parou, abre, fecha. Então
Ou seja, nas quatro cocheias eu não preciso movimentar. Se eu movimento nas cocheias, fica estranho, né? Mas nas semínimas eu posso movimentar. Ó, aí vem a semínima de novo, compasso 7. Cocheia. Movimentei de novo para fechar. Vou fechar. Fechei. Então essa movimentação, ela ajuda muito na execução da música. Não é isso? Existem aqui outros momentos do minueto, né, que a gente pode trabalhar, mas eu vou deixar isso para depois.